quero, assim, acho que essa tarefa de pedir um panorama de São Paulo na primeira metade do século XIX, ele tem que partir da seguinte premissa, né? Nós, como paulistas, né, a gente tem uma falsa noção de que São Paulo sempre foi uma região muito rica, né? Mas essa condição ela não é necessariamente verdadeira, né? São Paulo, durante boa parte do período colonial, foi uma zona pobre, né? Uma região pobre do Brasil. E assim, né? Isso está consagrado, né? Os trabalhos, desde os clássicos, né, como Celso Furtado, né, na Informação Econômica do Brasil, como outros, vão mostrar que, na realidade, a riqueza se encontrava mais no Nordeste brasileiro do que propriamente no que o próprio Furtado vai chamar de Centro-Sul, né? Isso vai começar a mudar ali a partir, necessariamente, do ciclo do ouro, né? A partir de 1730, 1740, e São Paulo se articula, né, a essas carreiras do ouro, né, que saem das Minas Gerais e que trazem para as minas, né, uma contrapartida de escravos e gado, pecuária, alimentos. E é nessa integração ao mercado mineiro que São Paulo vai, de certa forma, né, durante a metade do século XVIII, se inserindo economicamente. E, assim, aquele momento ele é importante porque há algumas iniciativas, né, por parte de governadores de São Paulo para melhoria da infraestrutura local, né? Por exemplo, o calçamento da Estrada de Santos, que é atual ali, né? O traçado da Serra do Mar, Imigrantes, Anchieta. Aquilo desenvolveu um papel importante, né, para a melhoria da infraestrutura e para levar os produtos do interior para a zona portuária. Isso vai ser importante muito no século XIX, inclusive, quando o açúcar e o café vão ganhar um destaque e vão se aproveitar dessas melhorias de algumas décadas anteriores. Mas a gente está justamente nessa transição de uma São Paulo que é uma região pobre, comparado, por exemplo, ao Rio de Janeiro, às Minas do Ouro, ou mesmo aos estados nordestinos, e que não tem um grande produto de exportação, necessariamente. São Paulo passa a ter alguma relevância maior na produção, por exemplo, do açúcar, na guinada do século XVIII para o século XIX. Mas isso não faz São Paulo o principal estado açucareiro do Brasil. Estado não, né? Na realidade, a princípio, capitanias, né, até 1822 e depois províncias, né, entre 1822 e 1889. Mas São Paulo não é protagonista, né? Quer dizer, produz muito menos açúcar do que a Bahia, do que Pernambuco, do que Rio de Janeiro. Quem mostra isso é o professor, por exemplo, os trabalhos do professor Jobson Arruda, né? O trabalho clássico dele, Brasil no Comércio Colonial, traz esses dados compilados. E você vê que São Paulo muitas vezes é o sétimo, oitavo produtor na principal commodity da economia brasileira até 1830, né? Até o café ascender. Então, esse período é de uma São Paulo que não é protagonista. E esse não ser protagonista, ele pode ser dividido, como eu mencionei, em duas fases. A fase em que São Paulo é mais voltada ao mercado interno, nessa articulação com as Minas Gerais, como zona fornecedora de mantimentos, e uma transição do mercado da pecuária, né, de gado que sai do sul, passa por registro, Sorocaba, e é revendido para o Rio de Janeiro e para as Minas Gerais, até que o açúcar começa, né, a ganhar corpo aqui nessa região do interior de São Paulo, o que ficou conhecido como Oeste Paulista, que, a grosso modo, eu poderia categorizar com a região de Campinas, Piracicaba, e que é interessante, né, porque, assim, 200 anos à frente, essa região virou açucareira novamente, né? Uma transição que ocorreu mais no século XX, e que é o quadro que a gente tem hoje, né, de um mar verde que a gente encontra aqui a partir de Campinas e vai Ribeirão Preto para frente. Então, essa condição de ter, né, uma capitania mais exportadora, ela vai começando a partir do final do século XIX, o açúcar sendo introduzido, cidades como Itu, Campinas, Piracicaba, né, que é a Vila de Constituição, Rio Claro, a região de Mojimirim, que é muito importante. Aí o açúcar começa a ganhar um relevo e fazendas começam a ser criadas, né, engenhos não tão portentosos quanto os do Nordeste, mas de relevância grande. E São Paulo começa, de fato, a transitar para as características gerais do que o Caio Prado lá chama, né, Informação do Brasil Contemporâneo, do trinômio, né, da economia colonial, né, que é a grande propriedade, o latifúndio
e a escravidão e a monocultura, né? Eu falei mais do que 3 até elementos aqui. Mas aí você tem, de fato, né, um avanço da escravidão para as fazendas de açúcar, e São Paulo se consolidando como uma região açucareira, de fato, até mais ou menos 1847. Ali não há dúvida que a primeira metade do século XIX, a principal atividade agrícola de São Paulo, do ponto de vista da exportação, porque consegue atingir cotações maiores do preço, é o açúcar. Subsidiariamente, e ao lado, vai caminhando o comércio de animais. Então, se você olhar, por exemplo, o orçamento, né, as receitas fiscais do estado de São Paulo, da capitania de São Paulo, depois província, muito da arrecadação se dá no registro, ali, né, na atual cidade de Registro e na feira de Sorocaba, que é a taxação sobre o comércio de animais. E outra parte importante é a taxação ali na zona portuária, né, e em relação ao comércio e à exportação do açúcar. Então, a característica de São Paulo é de uma zona açucareira, pelo menos até metade do século XIX, e que não é protagonista. Isso é muito importante dizer. Esse período que eu analiso, né, nesse trabalho que você referenciou a princípio, né, na tese minha que eu desenvolvi no Instituto de Economia da Unicamp, ela pega essencialmente o século XIX, de 1803 até 1897. Em boa parte desse período, São Paulo não é a região mais importante do Brasil, como a gente tem, né, uma noção atual, né, que São Paulo é mais do que 30%, né, do PIB nacional. A locomotiva do país. Sim, mas é muito mais do século, XX. É muito mais do século XX. No 19, e você sabe melhor do que eu, inclusive, sobre isso, quando a gente fala de café, essencialmente, é mais o Rio de Janeiro do que São Paulo. Pelo menos até a desagregação da escravidão, né? E o sul fluminense, né, ser, de certa forma, mais atingido do que as fazendas do interior paulista. Mas nessa primeira etapa do século XIX, entre 1800 até 1847, 48, né, quem analisa bem os trabalhos da professora Maria Petroni, né, Maria Tereza Scherer Petroni, a lavoura açucareira em São Paulo. E ali ela mostra, né, e ela fala que é um fato muito interessante que aconteceu. Em 1847, qualquer observador, e tinham vários estrangeiros que aqui transitavam, viam que a província de São Paulo tinha na exportação do açúcar sua principal atividade. 10 anos depois, o café acaba tomando boa parte dessas regiões, e aqui, nessa região de Rio Claro, Campinas, Piracicaba se mantém açucareira, Mojimirim, depois Casabranca, Ribeirão mais adiante. O que ocorre, de fato, é uma transição, né, do açúcar para o café, transição essa que se vale de muito da infraestrutura criada pelas fazendas açucareiras, inclusive do ponto de vista das relações comerciais, do crédito, da maneira de transporte, que ainda se mantém essencialmente o transporte dessas mercadorias em tropas de mulas, né, os muares tendo um peso importante. De fato, quando chegava lá de São Paulo para descer para Santos, eram 2 meses de transporte, né? Mais até o escravo do que as mulas, né? Porque o que se dizia era que as mulas escorregavam ali, né, no caminho do mar. E os escravos eram que, em boa medida, acabavam executando muitas vezes a tarefa de levar sacas de café até a região portuária, e antes era o açúcar. Então, se eu pudesse resumir a economia de São Paulo numa primeira etapa do século XIX, na primeira metade, exportação do açúcar, comércio de animais e, ao lado disso, uma produção de mantimentos importante, feijão, milho, uma roça de alimentos na região próxima à capital paulista, que sempre e até hoje é uma região de fornecedora de alimentos para as feiras locais ali. Eu estou falando de Atibaia, Jundiaí, em partes, Nazaré Paulista, chegando até Bragança. Essa região é muito tributária do comércio da capital, e ali, em parte, que os Lacerda Franco vão começar a surgir, né, como uma família vinculada inicialmente ao comércio de mantimentos e de animais.